Hoje eu vou pedir para Deus derramar sobre a minha vida uma porção dobrada do seu Espírito. Vou pedir uma unção dobrada sobre mim. Será que eu suportaria? Quantas vezes você já ouviu alguém ministrar e na ministração dizer: Deus nesta noite está derramando porção dobrada sobre a igreja? Quantas vezes alguém profetizou e disse: receba a porção dobrada do meu Espírito, assim diz o Senhor? Quantas vezes dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus uma unção ou uma porção dobrada do seu Espírito? Será que a carne humana suportaria tal poder? Eu vejo algumas passagens bíblicas, assim como de Daniel, João na ilha de Patmos. E eu entendo, queridos, que a Bíblia, ela nos mostra o tempo do profeta Elias se findando e Eliseu fazendo um pedido a Elias de que houvesse nele porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E às vezes nós meditamos nessa passagem e alguns poucos ficamos sem entender o que a palavra de Deus nos afirma. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 2. Olha o que diz o versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Primeira observação, queridos. A palavra Espírito aqui está com E minúsculo. Na maioria das vezes, quando a Bíblia fala acerca do Espírito de Deus, ela usa o E maiúsculo, para falar do Espírito de Deus. Lembra daquele versículo que diz assim: o Espírito dos profetas são sujeito aos profetas, ou o Espírito do profeta é sujeito ao profeta? Espírito ali está com E minúsculo, ou seja, o meu espírito é sujeito a mim, não o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele não é sujeito, ele não se submete. Pelo contrário, o Espírito de Deus, ele dita orientações, ordem, para que o homem siga, para que o homem obedeça. E o texto está falando que Eliseu está pedindo uma porção dobrada. Alguns costumam ensinar e afirmar que Eliseu estava pedindo para ser reconhecido pela nação de Israel como profeta, até porque Elias estava para partir. Outros ensinam que Eliseu estava pedindo para ser aceito pela nação de Israel de maneira tal que olhassem para ele e o respeitassem da mesma forma com que faziam com o profeta Elias. Já outros ensinadores costumam orientar e dizer que na verdade era uma unção dobrada do poder, da unção de Deus, do Espírito de Deus que foi derramado em Elias, e Eliseu estava pedindo essa unção de maneira dobrada. Alguns outros estudiosos costumam orientar e extrair desse texto
uma lição de que Eliseu queria ser 2 vezes mais usado do que Elias. Há quem afirme que o profeta Elias, em todo o seu ministério, realizou cerca de 7 milagres. Já o profeta Eliseu, como pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, que havia em Elias, ele realizou cerca de 14 milagres. 13, e depois que morreu, seus ossos foram jogados em uma cova. Fugindo os homens da guerra, levavam um corpo, e aquele corpo foi lançado naquela cova onde estavam os ossos de Eliseu, e ensinam que existia até unção nos ossos de Eliseu, e o poder foi tão grande que aquele homem que foi lançado na cova caiu em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou. Isso nos afirma a Bíblia. Eu vou colocar aqui o versículo, vou colocar aqui o capítulo e o versículo para você ver onde aconteceu isso na Bíblia. Vamos fechar o vídeo. Eu entendo que o pedido de Eliseu seria para que ele fosse um sucessor legítimo do profeta Elias. Era isso que, no meu entendimento, Eliseu estava pedindo. Eliseu estava baseado, para mim, naquele versículo lá em Deuteronômio. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 21, o versículo 17. Olha o que diz aqui. 21, 17 de Deuteronômio. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Era o costume da época, o primogênito, na repartição da herança, receber porção dobrada. Eu acredito que, na verdade, o ministério de Elias era um ministério visível. Eliseu tinha conhecimento. Como foi escolhido para ser substituto, ele desejou que o mesmo agir, o mesmo operar, o mesmo espírito, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma vontade que estava em Elias, habitasse nele também. O que Eliseu queria não era nada mais, nada menos do que ser um sucessor legítimo do profeta Elias. Eu quero encerrar aqui este vídeo agradecendo a você pelo seu tempo disponibilizado, agradecendo a você por estar sempre meditando junto comigo, aprendendo junto comigo nos vídeos que nós temos postado. E na verdade a motivação maior é aprender junto contigo. Então, na verdade, o Espírito aqui não era o Espírito de Deus, mas o Espírito de Elias, ou seja, a graça que estava sobre Elias, a determinação, a vontade, aquele desejo de vencer. Porque se você for estudar a história do profeta Elias, você não vai encontrar a sua genealogia. Elias não tinha registrado o nome de pai, registrado na Bíblia o nome de mãe, nem de parentes. Era praticamente alguém que não tinha nada para ser levantado. Mas mesmo assim Deus levantou e sacudiu a nação de Israel. Não era o Espírito de Deus que o profeta Eliseu estava pedindo. Na verdade, Eliseu estava pedindo aquela graça, a vontade, a determinação que existia na vida do profeta Elias, a coragem que existia em Elias. Se você for
estudar a história do profeta Elias, você não vai encontrar a genealogia de Elias, quem foi o pai, quem foi a mãe. Elias praticamente não tem registro sobre a sua parentela, mas mesmo assim Deus levanta Elias para sacudir a nação de Israel, e Elias fica conhecido como o profeta do fogo. E de repente Eliseu tinha conhecimento de todas esses sinais, essas maravilhas que Elias operava, e desejou também receber de Deus esta graça. Então, espiritualista com E minúsculo, não era a unção, o poder, o fogo de Deus, não. Era o Espírito que estava em Elias, tudo aquilo que Deus fez através do profeta Elias. Encerro o vídeo agradecendo o seu tempo disponibilizado e pedindo a você, se não é inscrito ainda, clica nessa palavra vermelha aqui abaixo do vídeo. Quando você clicar, vai aparecer um sino cinza. Clica também neste sino, deixar ele ativado para você receber todas as nossas notificações. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.